quais são as etapas que eu vou seguir até eu chegar no meu embarque e ser uma au pair nos Estados Unidos ou até mesmo na Europa? Sejam muito bem-vindas a mais uma live aqui no Insta com a Teacher. E é um prazer ter vocês aqui. Já estava com saudade, né? Semana passada não teve live porque nós tivemos a aula do Miles Mood. E estamos de volta com nossas lives de segunda-feira, todas 8 horas aqui. Estamos aqui juntas, tá? Para que a gente possa entender como é ser au pair, quais são os processos, quais são as etapas que você precisa passar aí. Então sejam muito bem-vindas, Ju, pessoal Rocha, estão chegando. Então, olha só, hoje a Teacher vai dividir aqui com vocês e tirar as dúvidas de vocês. Como que a gente começa? Primeiro momento, como que você conheceu, né, o au pair, por que ser au pair, o que é o au pair? Primeira coisa, né, que você precisa entender que para ser au pair, e essa semana passada, gente, e essa semana ontem também, começaram a aparecer bastante pessoas interessadas em ser au pair nos Estados Unidos e na Europa. Só que o que acontece? Você tem que seguir os pré-requisitos. Então, entenda que para ser au pair, você precisa ser solteira ou solteiro, sem filhos. Não pode ser casado, tá? Esses dias eu recebi uma mensagem assim, mas e se eu deixar os meus filhos? Mas e os meus filhos? Não tem como, gente. Então, para ser au pair... Oi, Ana! Para ser au pair nos Estados Unidos ou até mesmo na Europa, você precisa ser solteira, sem filhos. Ter experiência com crianças de no mínimo 200 horas. Você precisa gostar de criança, gente. Não é só porque tem que ter experiência com criança, você precisa gostar, né? Precisa gostar porque você vai estar lidando com os filhos dos outros. Você vai estar cuidando da maior riqueza dos host parents. Então, você precisa gostar de criança e ter um carinho, um cuidado por essas crianças. Outra coisa, você precisa ter CNH. Nós temos agências que não exigem a CNH, mas cá entre nós sabemos que algumas regiões dos Estados Unidos não tem como você não ter carro. Então você vai sem a CNH, pode ser que você chega lá e você tire a sua CNH, gente, 35, 40 dólares aí para fazer o teste, para ter a sua carteira, né? Hoje aqui no Brasil já tá mais barato tudo, mas não chega nem aos pés aí do valor que a gente tem, tá? Nos Estados Unidos. Então nós temos algumas agências que não exigem a CNH, ok? Então você não pode estar fazendo uso de nenhum medicamento, ou seja, vamos supor, gente, ansiedade, Rakutan, não pode estar de aparelho porque você tem que tirar o aparelho antes de embarcar, tá? Então é uma série de cuidados de saúde. Resumindo, você precisa estar bem de saúde para poder fazer o au pair, tá? Às vezes a gente, eu vou cuidar de criança, mas você precisa estar bem, né, Mel? Você precisa estar bem, porque se você não está bem psicologicamente, mentalmente, você não suporta ficar em outro país, longe da sua família, dos seus amigos, de tudo que você vai passar dentro da adaptação de comida, de língua, que você vai estar falando um outro idioma, né? E além de estar falando, você vai estar em constante aprendizado, porque você vai falar todo dia você vai aprender uma palavra nova, todo dia você vai, às vezes, dar uma deslizadinha ali, às vezes você não vai entender tudo e tá tudo bem, porque você tá aprendendo, né? Então, você precisa entender que você precisa estar bem de saúde. Teacher, mas eu faço terapia, eu tomo remédio, o que a gente tem que fazer? Oi, galera da comunidade, chegando tudo aqui, ó. Luma, Carla já embarcou, Thaís vai fazer o ITEP, linda. Oi, Aninha, Mel. O que eu tenho que fazer se eu tomo um medicamento? Eu tenho que desmamar, que a gente chama.
a gente tem que parar de tomar, a gente precisa receber uma alta do nosso médico, precisa estar bem de saúde. Então, esses são os requisitos básicos, que sem eles você não consegue nem se candidatar a ser au pair. Por quê? Todas as agências, elas vão passar por um filtro em você. Então, elas vão perguntar se você tem CNH, como é que tá o seu inglês, que é aí onde a teacher entra aqui na sua jornada do inglês. Ela vai perguntar se você toma algum medicamento, vai perguntar tudo que eu tô falando aqui pra vocês. Se você tá tirando CNH, se não, se você tem experiência com crianças, se não, se você gosta de crianças ou não, tá? Falando aqui, né, a teacher ensina para vocês dentro da comunidade Au Pair Mood Essential o inglês que você precisa, mas acima de tudo eu ensino para vocês que a gente tem que ter respeito pelas crianças que a gente vai cuidar. Então não é só inglês, é a gente falar inglês, mas a gente ter carinho, ter cuidado. E esse carinho e esse cuidado entra na sua comunicação. Porque se você não se comunica, você não sabe falar com a criança, você não respeita a criança. Entende? Quantas vezes a gente ouve au pairs reclamar que a criança tá falando: ai, volta pro seu país. Ai, você não sabe falar inglês. Ai, gente, eu ouço nos bastidores muitas histórias. Então, às vezes, faltou um pouquinho de preparo. Às vezes, é o momento de entrar no English in the United States, que é o inglês para quem já está como au pair. Às vezes, é o momento de dar um intensivão. Às vezes, é entender por que a criança está falando isso para mim. E claro, né, gente, que criança é criança. Em todo lugar, em todo país, né? Ela vai testar a gente. Ela vai falar coisa que ela sabe que vai machucar a gente. Vai, gente. E principalmente quando a gente está em outro país, está no país dela, que ela domina, né? Ela domina a língua dela, domina a comida dela, a casa dela. E é assim. E aí que entra o ponto importantíssimo. Se você não tem inglês, você não tem argumento para guerrear com essa criança, né? Quando a criança fala assim, come back to your country, você já reverte a situação. Você fala o quê? Oh, I'm sorry, baby. I'm here to help you. Your mother and your father needs me to help you. So, don't do this, please. It's impolite. Sabe? Eu sei que às vezes na hora a gente não vai ter essa calma toda de Jó que a teacher tá tendo aqui, né? Mas você tem um argumento, você tem a carta na manga de como responder para ele. Você não vai ser mal educada, você não vai falar, não vai gritar. Mas você fala o porquê que você tá lá. Primeiramente, a mãe, o host parents precisa de você, né? Porque senão ele não fechou o match com você, primeira coisa. Então, explica para a criança, I'm here to help you, to prepare your meals, to do your laundry. I'm here to help you. Don't do this. There is not good. It's not good. Entendeu? E a gente consegue ir revertendo a situação com essa criança que está sendo mal educada com você. Esteja preparado. Não é mil maravilhas, gente. O au pair não é criança. Apesar que a gente ama criança, eu sei quem está aqui no live ama criança, né? Porque vai trabalhar com criança. Mas criança é desafiadora, é um challenge. Every day is a challenge. E aí imagina se você não tem inglês, como é que fica esse challenge? Pior ainda. Então, pensem bem. Então, eu decidi ser au pair, eu vi todos os meus requisitos, eu me enquadro. E o ponto importantíssimo, que quando vocês entrem em contato com a teacher aqui no direct, no WhatsApp, lá no grupo Au Pairs 2026, a teacher sempre pergunta qual é a sua idade e qual é a sua agência, como está o seu processo. Essas são as 3 perguntas que a teacher sempre vai fazer para você. Por quê? Eu preciso entender qual agência que você escolheu e se não escolheu, qual é a dúvida que você tem em relação à agência. Eu vou falar das agências aqui hoje.
Como é que tá seu processo? Já começou? Teve reteste? Não teve? Como é que tá? Né? Já tem CNH? Não tem? Como é que tá? E qual a sua idade? Você precisa ter idade de 18 a 26 anos para ser au pair nos Estados Unidos. Se você já passou dos 26, aí é Europa, aonde a teacher também pode te ajudar neste processo, tá? Então, tudo depende de como é que tá o seu patamar, vamos dizer assim. Como é que tá a sua situação? Bia, seja muito bem-vinda. Bianca, Vitória, pegou o passaporte hoje. Linda da teacher. Então, primeiro de tudo, você tem que entender como é que tá seu perfil, né? E ok, você chamou a teacher, você entendeu que a teacher vai fazer essas perguntas, eu preciso entender que momento da vida você tá, né? Por quê? Porque assim como a Vitória, que entrou na comunidade, já tinha fechado com a Experimento de Franca, aqui com o Beto, e ela pegou, oiê, tudo bem? Tá sem nome aqui, hein, gente? Oi, Giovana, hello! A Vitória já tinha fechado com o Beto. E aí eu falei, Vi, então é o seguinte, a gente tem que fazer o ITEP. Nós vamos nos preparar para o ITEP. O ITEP é assim, assim, assim. A prova tem aqui na plataforma para você pegar, já pega a lista das perguntas, já vamos fazendo a preparação focada no seu ITEP. Só que a Vitória já tinha fechado e já estava tudo certo, que ela queria a Experimento. Mas tem gente que não sabe qual agência. Às vezes só conhece a Cultural Care, ou só conhece a STB, ou só ouviu falar da Experimento. E aí, se você tá com uma idade limite e nunca fez inglês, seu inglês é 0, e aí você vai falar assim, teacher, mas eu quero entrar na comunidade, eu consigo entrar com inglês 0? Consegue. E aí lá nós vamos alinhar qual agência que você pode escolher, tá? Por isso que a teacher trabalha com todas as agências, todas que vocês pensarem na vida, que são agências que têm sponsors. Cada agência, todas as agências, Cultural Care, STB, CI, Word Study, tá? IE, que é a da Pamela foi, Experimento, todas elas têm um sponsor por trás. O que é isso? É um órgão governamental por trás. Se você decide fazer o au pair, começa a pesquisar, o algoritmo vai te jogar um monte de informações. Em todas as redes, se você está pesquisando aqui no Insta, vai aparecer um monte de coisa. Você está lá na rede vizinha, vai aparecer. Se você está no YouTube, vai aparecer. Tá? Só que o que você precisa tomar cuidado para você não cair em golpe de agência que vende o valor, sei lá, gente, $100, tá? E você nunca ouviu falar, não sabe, não entende como funciona, cadê o sponsor dessa agência? Então, você precisa entender que cada agência nossa, tá, tem um sponsor. Então, vamos lá. Da STB, Au Pair Care. Da Experimento, Au Pair na América. Da IE, da CI, são todas Au Pair Care. Da Cultural Care, a própria Cultural Care, tá? Então, elas que são responsáveis, elas que têm o escritório nos Estados Unidos responsáveis por esse intercâmbio. As agências aqui no Brasil representam esses sponsors, então representa essas plataformas aqui no Brasil. Então, se a gente viu lá um valor, sim, meu Deus, vou fechar, vou para os Estados Unidos como au pair, e não tem sponsor, não caia nessa. E um alerta que eu faço aqui para vocês, não dá, não é au pair, entendeu? Porque o au pair é um dos intercâmbios regulamentados pelo governo americano.
Então, quem foi a agência fundadora junto com o governo americano foi a Au Pair na América. Por isso que a Au Pair na América é a agência, a primeira agência que surgiu como Au Pair, tá? Ana, então depende. Tudo depende. Coloca aqui a sua idade e eu te respondo melhor, tá? Porque como eu te disse, a gente precisa avaliar o perfil, tá? Lá na comunidade, eu faço essa avaliação com as minhas alunas e com os alunos, né? Que agora estão chegando bastante Bro Au Pairs. Por quê? Porque se eu indico uma agência para você, só que você está na idade limite e seu inglês não é muito bom, talvez não dê tempo de você embarcar. Gente, eu recebi mais uma aprovação aqui. Aprovada. Ai, meu Deus. Peraí, gente. Peraí. Aprovada no teste prático da CNH. A Bia passou, gente. Mais um passo dado no processo dela. Agora ela tem carta, gente. Agora ela tem carta. A Bia, Carol, a Bia passou na carta. Ai, que diva. Parabéns, Bi. Você merece o mundo. Parabéns. Gente, você que não está na comunidade, você não vive isso aqui. A Carol tá aqui, ó. A gente comemora a cada passo que você dá, entende? Cada passo que você dá é um rumo, é mais um step que você tá perto de embarcar, tá perto de fechar com a agência. Às vezes você tá procurando emprego, você acha emprego, a gente celebra junto. Então, é realmente você viver o processo. E a gente vive o processo muito intensamente, né, Carol? Então, vamos lá aqui, ó, respondendo a Ana. A Ana tem 21 anos. Ana, é o seguinte, ó. Você tem 21 anos, você tá nova, tá? Já é maior, já tem maioridade nos Estados Unidos. Então, você já vai com uma certa liberdade, tá? Como você tem idade, você pode fechar com qualquer uma agência. Experimenta, STB, CI, Word Study, todas, não tem. Cultural Care, você pode fechar com qualquer uma. E aí eu te faço uma pergunta, você quer ir rápido ou devagar? Por quê? Se você quiser um processo um pouco... Tá tranquilo? Você fala assim, não, teacher, dá tempo, eu tô tranquila. Não quero fazer, assim, não é que fazer correndo, tá? Mas eu tô tranquila. Eu vou fazendo no ritmo, tudo tal, né? Agora, quero rápido. Bom, rápido você tem duas opções. Por quê? Comparando a experimento, você tem um teste, que é o teste que a Vitória passou, que chama ITEP, que é um teste de proficiência. É um teste que exige mais tempo de preparação. É um teste que são 2 perguntas de speaking para você falar ali cronometrado, tá? E o teste de listening, que são 3 áudios curtos e 3 áudios longos. Esse é o ITEP. Você precisa passar no ITEP direto, para falar o português bem claro. Por quê? Se você não passa direto, você tem que esperar 3 meses para poder fazer de novo. Resultado, você já perdeu 3 meses, então não faz sentido, né? A não ser os casos quando você é formado em pedagogia, tá? Que é o mais indicado para quem tem essa área da educação para experimento. Por quê? Porque experimento paga mais para você que é prof, assim como a teacher. Oiê, Sara! É a Sara Cris. Vamos, né? Já vamos começar na comunidade, né? A Elângela acabou de falar de você. Então, beleza. Então, você já sabe que a Experimento é uma agência mais exigente, tá? Se você tem pedagogia, eu te indicaria ela, porque você vai ganhar mais, tá? Você vai ganhar aí no mínimo 230, 300 dólares, tá? Então, seria o quê? O mais indicado para você experimentar, tá? Aí você vem e fala assim, não, teacher, não tenho faculdade, tô terminando o high school, só terminei o high school e parei, tudo vai depender. Aí você vai ter a STB e a Cultural Care. Cultural Care, no mínimo de salário, 195,75.
um fluxo muito grande em comparação às outras famílias, tá? A Carol tá aqui online, vai ficar online por 2 agências, vai sentir que é um pouquinho diferente. A Sara tá quase para fechar o match, Carol, quase. Então, você vai sentir essa diferença. Só que em contrapartida, a STB te dá 2 benefícios que a Cultural Care não te dá, que é o quê? No mínimo de 215 de salário semanal e o treinamento em Nova York. Então, por isso que na comunidade a gente faz esse alinhamento com você, para explicar o porquê que você escolheu essa, se você já escolheu. Se você não escolheu, olha, você tem essa e essa. Essa é assim, essa é assado. Você pode escolher essa. Essa daqui tem esse benefício, essa não tem. Só que essa em contrapartida, né, vai mais rápido. Então, toda essa estratégia você tem dentro da comunidade. Fiquei online sexta-feira, já entraram 5 famílias. STB quase 2 meses, 5 famílias. Comparação STB com Cultural Care. Tá? Então, assim, a Cultural Care é uma agência mais rápida. Tá? Ana, é mais rápida. Tá? Só que a Cultural Care tem um ponto que as outras não têm, tá? Vamos falar um pouquinho do teste de perfil da Cultural Care. A Cultural Care, ela tem um teste de perfil que ela vai fazer uma entrevista em português com você, vai entender o seu momento. Lembra aquelas perguntas que eu falei no começo da live? Que para saber se você está tomando algum medicamento, se você faz terapia, se você tem experiência com crianças, se você fuma, se você bebe, se você gosta de festa, se mora sozinha, se mora com os pais, se você trabalha, se você não trabalha, tá? Mais ou menos assim, a grosso modo, quais são os seus hobbies e por aí vai. Esse teste é um teste em português, tá? E a Carol passou nele, né? A Sara também. Pode ser que você seja eliminada nesse teste de perfil. Ai, teacher, mas como assim? Sim. Então, é um teste em português, não tem nada de inglês aqui, tá? Então, o primeiro step da Cultural Care é analisar o seu perfil. E aí, se você se encaixou em todos os pré-requisitos, além daqueles que eu falei, da idade, CNH, experiência com crianças e tudo, se você passou no filtro ali da Cultural Care, você passa no teste de perfil. E esse, vou te falar, esse é o carro-chefe. Porque se você passou e não passou no inglês, você pode repetir o inglês. Beleza. E esse teste de perfil custa R$40. Ah, Títia, mas se eu não passar? Não tem problema. No inglês, não tem problema, você faz reteste. Mas eu sempre aconselho, oi Letícia, eu sempre aconselho você já ir pro teste preparado. Eu sempre falo para as meninas que eu fico, não deixa vocês prestarem o teste se vocês não estão preparadas. Porque eu não quero que vocês se frustrem. Não quero que vocês... Gente, hoje eu peguei uma aluna que ela não estava com a teacher antes, tá? E ela tá indo, ela vai... Agora marcou pro fim de fevereiro. Ela não conhecia a teacher. E ela já fez 3 retestes. 3 retestes. Aí hoje a gente fez alinhamento, ela entrou pra comunidade, né? Hoje a gente fez alinhamento, falei assim, ó, nós vamos passar nesse quarto. Desse quarto não vai passar, entendeu? Não vai passar. Por que que não vai passar? Porque agora você tem a teacher, você tem a comunidade, você tem uma plataforma extremamente completa. A gente fez um alinhamento hoje, vai fazer um alinhamento antes do teste para passar e você ver o resultado. É diferente quando você está na comunidade. É diferente. A teacher não quer só que você passe, eu quero que você passe, que você entenda, que você se comunica. Não é só passar, embarcar de qualquer jeito. Não, não é. É você saber se comunicar, saber as perguntas, entender, responder e nada decorado. Nada decorado, porque a decoreba vai chegar lá, você vai voltar. Porque a host family vai pedir rematch por falta de inglês. E, gente, é sério,
É sério porque se você não tem inglês pra você vai ter inglês pra socorrer a criança, gente. Então, pensem nisso. Pensem nisso. Deixa eu olhar aqui o que vocês estão mandando. Cultural Care, eu sinto que posso ser eliminada mais no inglês. Ana, na Cultural Care você não é eliminada no inglês. Você não entendeu? Na Cultural Care você pode fazer quantos retestes for necessário. Você pode ser eliminada no perfil, tá? No inglês você vai tentando até passar, tá? E aí você paga uma vez só os R$40. Passou no teste perfil, você não vai pagar de novo. Você só pagou os 40, teste perfil aprovou. Aí, se não passou no inglês, você tenta de novo, tá? Eu não tenho inglês, mas preciso das aulas de entrar na comunidade. É claro, Ana, mas seja muito bem-vinda. O link tá na bio. A comunidade, além de inglês, nós temos tudo que você sonhar do au pair, você tem na comunidade, né, Carol? Carol é aluna da Teacher, tá indo aí, já tá online por 2 agências, né? Porque a gente vai conversando, vai alinhando, vai tirando dúvidas, vai vendo o handbook de família, vai analisando, vai vendo se realmente aquela família é a família, entendeu? Para ver se a gente não identifica nenhuma red flag, coloca em grupo, pesquisa. Para você não tomar a decisão de ir para qualquer família, mas eles têm paciência com o meu inglês. Ah, gente, pelo amor, né? Vou falar, não dá para você ir para uma família que tem paciência com o seu inglês. Aí você vai porque eles te aceitaram, entendeu? Não é assim. Não é. Tem que ter o casamento, sabe? A Carol, a hora que fechar com a família dela, ela sabe que foi tudo mastigado, tudo alinhado, tudo conversado para que ela possa realmente tomar essa decisão dessa família. E não porque a família ficou, eu vou fechar com eles, teacher, porque eu acho que até eles ficaram com dó do meu inglês fechar. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso. Não façam, entendeu? Por favor, não me matem do coração, tá? Então, Ana, falando da comunidade, você tem aula 4 horas semanais. Na quarta, clube de conversação. Na quinta, simulação e tarefa, porque você tem que aprender gramática, não tem como não saber gramática para poder se comunicar. No sábado, você tem aula das 7 às 9, 2 horas seguidas, onde você tem aula de listening, vocabulário e mais simulações das etapas que você tá? No seu caso, você vai entrar para a simulação da agência. E aí a gente vai fazer um alinhamento assim que você se inscrever. E aí a gente vai entender qual que é o ponto. Como que você tá? Agência, tá. Teacher, ainda não sei. Então, vamos fazer um bate-papo de agência. Na comunidade, na plataforma, já tem todas as agências explicadas. Todas as listas das perguntas. Todas as simulações. Até tem coisa, às vezes o povo fala assim, teacher, eu não sabia que tinha tanta coisa nessa plataforma. Gente, é surreal. E cada coisa que vai acontecendo, por exemplo, semana passada, a Tainara, que já é au pair, pediu a explicação do verbo take, porque o take a gente tem diversos usos. Fui lá, gravei a aula do take, tá lá. Outro que ela pediu foi o how e o versus as. How as. Tá lá na plataforma a explicação. Então, você embarcou, você tem acesso de 6 meses. Teacher, mas 6 meses é pouco. Você tem um acesso de 1 ano, se você quiser. Você tem 2 opções. 6 meses ou 1 ano, tá? Olha lá, a Júlia passou na carta, acho que foi sexta, né, Ju? E agora é focar no inglês, iniciar o processo diva. Quarta-feira, hein, Juju? Ó, a Júlia passou na carta. A Bia passou na carta. Gente, falei pra vocês que esse ano era o ano de vocês, hein? Ó, a Bia, só faltava isso. Agora a Bia vai focar no inglês. Assim, ó. Porque às vezes a gente não tem carta, né, gente? Então é muita coisa. Tem que estudar pra carta, tem que fazer aula prática, tem que fazer... E o inglês, coitado do inglês, né? O inglês vai ficando, mas aí tirou a carta e vem com a teacher de volta. Gente...
Eu escolhi a agência, aí eu fiz o teste de inglês, passei. Cada agência tem o seu teste de inglês, tá? Exige e não exige, exige comunicação, é uma conversa. Cultural Care, STB, CI, Word Study, é conversa. Eles vão testar o seu inglês por uma conversa. Se você não sabe conversar, você não vai passar. A verdade é essa. Você tem que conversar, tá? Você acha que eu já posso começar o processo na agência junto com a comunidade? Seria melhor começar na comunidade antes. Ana, te recomendo você começar na comunidade hoje, porque aí você já tem aula quarta. E fechar com a agência, você vai fechar depois que a teacher te orientar. Porque assim, não é que eu vou falar, fecha com essa. Eu vou falar, Ana, ó, essa é assim. Aí tá. Por quê? Independente, você vai ter que ter o inglês. Então, quanto antes você começar no inglês, melhor. Né? Então, beleza. Aí, teacher, eu tenho dúvida da CI. Como é que é? Ana, ó, senta aqui, vamos ver. A CI é assim, assim, assim. A Cultural Care é assim, assim. Eu falo aqui de todas, gente, abertamente para vocês, porque eu trabalho com todas, né? Então, assim, o que você tiver de... Ah, teacher, eu tenho dúvida se eu fecho ou não com o experimento, tem 21 e tal. Tudo isso a gente vai alinhar. Por isso, dentro da comunidade, a gente tem um alinhamento, tá? Todos os meses a teacher senta, por exemplo, sábado foi a Carol, foi a outra Carol, foi a Rai, teve acho que 5, 6 pessoas, né? Hoje eu atendi a Manu, e aí a gente vai, sabe, pra você ir. Porque às vezes você vai entrar na comunidade e você vai falar assim, ai, por onde eu começo? Eu fecho agora, eu não fecho? Não, pera lá, vem cá, faz assim, segue assim. Então você tem um direcionamento, além disso você tem as aulas de inglês 4 horas semanais, tá? Então eu recomendo a comunidade primeiro, e aí depois realmente você tomou a decisão que vai ser aquela agência, sabendo de tudo sobre a agência, sabendo como é o processo, se demora, não demora, e aí você fecha com a agência, tá? Por quê, Ana? Para você não perder tempo, no sentido, porque se você fecha com a agência, você tem 1 ano. Aí você fecha com a agência, mas você não, entendeu? Você nem tem o inglês e aí você vai perdendo o tempo do contrato. Entendeu? Por isso que eu recomendo para as minhas alunas, ó, espera um pouquinho, faz 1 mês, faz o teste, passou? Beleza, fecha com a agência. Pelo menos 1 mês, para você saber o que você está fazendo, né? Porque às vezes a gente vai naquele, meu Deus, já vou fechar com a agência, mas calma, você nem sabe como é que a agência trabalha. E aí você fecha, olha, gente, vou falar, principalmente da experimento, tá? Por quê? Tem gente que vai lá e fecha, ó, Ana, vou te dar vários exemplos. Tem gente que fecha com a agência, não sabia, fechou com a agência, que é experimento principalmente, tá? Porque é o valor maior, que é R$ 1.095. Você tem que pagar o R$ 1.095 para o seu application, para tudo tal. E aí a pessoa fecha e a pessoa larga. Ah, trabalha, acontece não sei o que, acontece isso, e vai empurrando, e vai empurrando, vai empurrando. De repente, a pessoa se toca que, meu Deus, eu fechei com o experimento o ano passado, vai vencer meu contrato. O que acontece? A pessoa não estudou para o ITEP, a pessoa não fez nada, tipo assim, só fechou e pagou R$ 1.095. Presta atenção, pagou R$ 1.095. Resultado, para a pessoa, o contrato está acabando. Para ela ficar online, ou ela faz o ITEP do jeito que for, enfim, ou ela deixa estourar e começa de novo e paga de novo. Gente, eu já tive. Aí vocês mandam mensagem no direct. Aí vocês falam assim, teacher do céu, você não sabe o que aconteceu? Eu, já sei. Quer dizer, você perdeu R$ 1.095, gente.
Tá? Cai entre nós, você tá podendo perder 1.095? Eu não tô, você tá? Eu acho que não. Aliás, tenho certeza. Eu tenho certeza que a au pair não pode perder 1.095. Gente, 1.095 é quase a taxa do seu visto. Entende? O que a falta de direcionamento, a falta de orientação pode acarretar você perder. Por isso que eu falo que quem está na comunidade economiza dinheiro. A Carol está no curso de milhas. Já vai começar a adquirir produto, gerar ponto para poder tirar o visto, não sei, em Brasília, com desconto. Então, pensem bem. Na comunidade você economiza dinheiro, porque você não fica pulando de galho em galho aí e pesquisando aqui, não, você tem tudo num lugar só. E você tem acesso a teacher, você tem mais de 100 aulas na plataforma para você, além das aulas ao vivo, tá? Carol, eu quero ver, manda lá no grupo das milhas, eu quero ver. Comecei na comunidade, estudei todos os tipos de perguntas possíveis junto com a teacher e depois fechei com a STB e passou. Só para falar aqui, você não pôs, né? E passei. Meu inglês não era tão bom no começo. Aliás, fiz a minha primeira compra hoje. A Carol já vai pontuar. Comprou na Nivelo, né? Carol, você fez certinho, né? Ai, depois eu quero ver se deu certo. Manda o print lá no grupo. Tô esperando aqui, ó. Gente, ok. Escolhi minha agência, fechei com a minha agência, vou preencher meu application. E o cuidado que você tem que ter com o seu application, do seu vídeo, um vídeo convidativo. Ó, Carol corrigiu o vídeo dela várias vezes, até chegar no patamar de Carol. Entendeu? Coloca legenda no vídeo, coloca foto. Não grave em lugar escuro, né? Não grave em qualquer lugar, não grave em o ar livre, que é carro, ônibus passando, não dá, entendeu? Não grava o seu vídeo de qualquer jeito. Teacher, mas eu não sei editar. Gente, baixa o CapCut, baixa, bonitinho, põe umas fotos aqui, põe a legenda. Pronto, você já deu um toque. Agora, o que não dá é o vídeo que a pronúncia é ruim. Aí você põe lá o vídeo, todo torto, todo de qualquer jeito, tudo mulambento. Ah, como é que você quer que entre a família, gente? Fala pra mim. Né? Não tem fluxo que colabore pra entrar a família. Se o vídeo tá ruim, aí você vai falar assim, mas tem família que nem olha vídeo. Tem, verdade, verdade verdadeira, realmente. Mas e aquela família que às vezes gostou de você, vai lá no vídeo e olha que o vídeo não tá legal. Cara, se o vídeo não tá legal, que é uma coisa que você gravou, dirá na hora de fazer interview. Né? E aí entra o inglês. Gente, vocês estão rindo? Mas pensa comigo. É real, entendeu? E aí o povo reclama do fluxo. Às vezes o vídeo não tá legal, as fotos do perfil não tá legal. As fotos do perfil sem legenda. Só joguei lá a foto lá, pronto. Não. E aí a teacher ajuda vocês nisso, né? A gente ri, mas é cada coisa, gente. E aí a gente põe a culpa na agência, você entendeu? A gente põe a culpa na agência, porque o fluxo tá ruim, blá, 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 blá. Mas a nossa parte, você tá fazendo? Você tá fazendo a sua parte? Você tá cuidando do seu inglês? Porque às vezes entrou 500 famílias, mas seu inglês não vai. Aí você não consegue passar de 10 minutinhos lá conversando com a Rush Family. Por quê? Porque você trava nas perguntas, você não sabe. Você fez lá, separou 5 perguntas para fazer para a Rush Family, a Rush Family fez um monte, quer dizer, você não interagiu. Sabe? Aquela conversa que eu falei para você que você tem que ter com a pessoa da agência. Você vai ter a mesma conversa com a sua futura Rush Family. E você vai ter a mesma conversa quando você for tirar seu visto. Então, ok, fiquei online, vou começar os Skypes, né?
São as entrevistas com as famílias. Então, não fecha com a família antes de receber o handbook. O que é isso, teacher? É onde tem tudo sobre a família. As regras, quanto que você vai ganhar, quantas horas você vai trabalhar, se vai ter fim de semana, se vai ter carro, vai ter gás, tem restrição de tela, tem restrição alimentar, tudo. Quantas kids são, como que é o behavior de cada criança, tudo. Teacher, mas eles não têm handbook. Manda 70 mil perguntas no e-mail e pede para eles responderem. Uai, se não tem handbook, você tem que ter uma forma de prova de todas as informações. Aí você vai lá, você fecha, aí você começa com a teacher, aí você fala assim, teacher, fechei meu match, viu? Tá? Falei, beleza, e aí? Me conta disso. Aí começa a perguntar. Mas você vai perceber que não é porque eu quero te prejudicar. É pra cuidar de você. Porque você fechou com o médico com a família, você tem que saber tudo da família, gente. Tudo. E outra coisa, sabe? Às vezes você manda o vídeo pra mim, aí você fala assim, ai, teacher, eu pergunto, você fez o vídeo? Aí, não, fiz. E cadê? Teacher, eu tenho vergonha. Gente, vergonha do quê? Vocês têm vergonha de mim, que eu quero ajudar vocês? Vergonha do quê? Tem que ter vergonha da Roche Family. Às vezes que desliga na sua cara, porque seu inglês não é bom. Eu tenho vergonha da teacher. Da teacher quer seu bem. Regrava essa parte, corrige isso. Gente, né? Aí depois você fica online 70 meses, não fecha, mas não é, às vezes, não é o ponto do vídeo. Às vezes não é o seu perfil, às vezes é o fluxo mesmo. Mas às vezes é o perfil que não tá legal. Então, por isso que na comunidade tem essa correção. Domingo eu corrigi a application, fiquei aqui, tava uma chuva aqui, batatais, né? Então, enfim, não fui para lado nenhum, fiquei corrigindo a application, corrigindo o vídeo, orientando alunas. Para quê? Para ter um perfil convidativo, para entender o que está acontecendo. Agora, você entra na comunidade, aí você fica com vergonha de entrar na aula ao vivo, você fica com vergonha de mandar as coisas para a teacher, você fica com vergonha de mandar áudio, vergonha de abrir quando a teacher faz uma pergunta para você em inglês, você não responde. Então, não adianta, né? Sério mesmo, não adianta. Porque a comunidade foi feita para você ter voz, para você falar, para você errar, para você acertar, para você ter orientação. Se você não quer ter orientação, não adianta, porque a comunidade não é para você. Não é. Ali é onde a teacher olha para você. Olha para você, para o seu perfil, para sua história. Tem muita coisa que passa por trás. Não é só você, a aluna ali que está ali comigo. Muita coisa. Entende? Então, se você quer ter essa orientação, esse cuidado, tudo, aí você está dentro da comunidade Au Pair Mood Essential, tá? Agora, se você acaba tendo vergonha, se você acaba tendo vergonha de vir para aula, às vezes, teacher, eu tenho vergonha, mas vergonha, gente, vai ter vergonha com a Host Family. Você vai falar com a Host Family, né, Gabi? Gabi acabou de entrar aqui. Gabi, você tá desocupada aí? Se você quiser entrar na live? Você vai falar com a Host Family, você vai ter vergonha deles também? Como é que vai ser? A comunidade é um treino para todas as entrevistas que você vai ter que fazer na vida, no seu processo de au pair. Tem jeito, né? Aí, não é? A Gabi tá aqui, gente, 4 meses. 4 meses. Tem? Então entra aqui, vou te chamar, pode? Gente, essa pessoa, não dou conta, parece que ela marcou ontem. Oi! Oi, como é que você tá? Oi, teacher, eu estou bem. Na loucura. Cadê o nenê? Vou botar você apoiada.
Aí. Cadê o nenê? Eu tô no meu break. Eu não tô Ah, trabalhando agora. Eu começo daqui a 15 minutos. tá. Ai, que bom que deu tempo aí. Sim, verdade. Mas é verdade isso que você tá falando, teacher. Até do ITEP, ainda mais eu que sei. Ainda mais de mudança de agência, de tudo mais. O inglês é essencial pra tudo. Sim. E conta um pouquinho ontem. Foi ontem. Que dia que você foi na festa de carnaval que eu vi? Foi no sábado. Que delícia! Tava bom? Tá, foi muito legal, foi bem brasileiro, foi muito brasileiro. Tinha, tipo assim, 90% do pessoal era brasileiro. Na frente do evento tinha uma barraca com pastel, caldo de cana, churrasquinho. Eu fiquei me sentindo no Brasil, Que gostoso dançar até, né? com certeza. Com... Gente, que gostoso. Gabi, Mas, como é que tá sendo esses 4 meses para você? Assim, muito intenso, sabemos, né? Pra gente, eu vejo os stories de vocês, assim, vocês acham que eu durmo? Eu não durmo, isso que eu falo pra vocês. Mas é muito intenso, né? E como é que tá sendo, assim, o tá dia a sendo dia? uma experiência. Hoje eu lembrei muito da senhora, porque eu fui no mercado, eu fui ao mercado e eu não encontrava o leite, eu tive que pedir ajuda. E eu tive que formar a frase, pensar em inglês, meu Deus do céu, como é que eu vou pedir ajuda? Mas é uma experiência muito legal, muito diferente, tipo assim, ah, não é sobre, tipo assim, o lugar. Porque o lugar é uma cidade normal, é uma cidade, são pessoas vivendo a vida, mas é sobre você estar incluso em outra cultura. Então você vive em inglês, a sua mente, o seu inglês pode ser péssimo quando chegar aqui. Tipo, você achar que seu inglês é péssimo. Mas quando chegar aqui, você vai conseguir se virar. Você vai conseguir. Você aprende ouvindo. Você aprende ouvindo. E mesmo, tipo assim, eu não saio muito de casa. Eu tirei a minha habilitação essa semana, eu comecei a dirigir agora. Tô 4 meses, tecnicamente, em casa, convivendo em inglês só com a minha host family. E todo o meu inglês que eu aprendi, tipo, além do que eu aprendi no Brasil, né? O que eu fui evoluindo foi com a minha host family. Então a gente aprende inglês em qualquer lugar. Não tem como, né? Ou fala ou fala. Não tem como, não tem como. E só que é uma experiência muito legal, porque você come comidas diferentes. Comidas, tipo assim, não são americanas dos Estados Unidos, mas, tipo assim, você come comida de todos os lugares possíveis. Você conhece pessoas de todos os lugares possíveis. Você faz amizade com outras au pairs, sim, mas você também faz amizade com meninas que já foram. Nossa, é muito legal. Eu tô vivendo, assim, uma experiência incrível. E fora os lugares, né? A Carol tá aqui desde o começo. Eu vou avisar o pessoal que você tá aqui. Sim, os lugares, gente, aqui é tudo muito lindo. Eu tenho amigas que falam que, ai, mas me lembra São Paulo, me lembra esse. E pra mim é tudo lindo. Eu fui pra Los Angeles há 2, 3 semanas atrás. Gente, que lugar incrível! Ai, eu vi as fotos, sim. Incrível, tipo assim, ver ver coisas que eu vi em filme, que eu vi em filme do Fez Brasil. diferença. Eu chorei quando eu fui no Pier de Santa Mônica e vi Gente, golfinho. Eu chorei, eu virei para as meninas e falei, olha, desculpa, eu vou chorar. Porque é uma coisa que eu nunca pensei em viver. é Que eu uma nunca. emoção, né? Que só quem tá aí, acho que. E, E é demais, né? tipo assim, o meu processo não foi rápido. Eu acho que o meu processo não foi rápido comparado de outras meninas. Uhum. Eu comecei com a teacher mês passado, fez um ano que Fez eu um comecei ano. com a teacher, fez um ano. Eu comecei o meu processo em janeiro do ano passado e eu embarquei em outubro. Foram 10 meses no processo. E eu comecei meu processo do começo, eu comecei inglês com a teacher enquanto eu fazia a minha autoescola. Uhum. Comecei a pesquisar sobre as agências. Eu comecei com uma agência e troquei de agência no meio do processo. Sim. Que sim, vocês têm escolha. Vocês podem começar com uma agência e trocar de agência no meio do caminho, pensar, ainda bem que eu tô Uhum. nessa agência. Ou essa agência tem mais benefícios. E acontece.
Mas vocês não podem desistir no meio do processo. É um processo longo, é um processo cansativo, mas vale a pena. Vale a pena. Pra E mim, vale a pena. olha que a família que você tá, né? Você cuida de um baby. Pra quem não me conhece, eu moro na Califórnia. Eu moro na Bay Area, perto de São Francisco. Eu cuido de um bebezinho de 1 ano e 1 mês agora. Ele tem 1 ano e 1 mês. E eu tenho uma menina de 5 anos, só que eu não cuido dela, eu cuido só do bebezinho. All É the que time. não, é que ele já vale para Ele já 500 vale, pessoas. tem a energia pra todas as crianças já. Nossa, Todas. ever. Gente, não dou conta. E o meu maior medo quando eu vim foi eu não entender o inglês da minha família, porque a minha família não é americana, minha família é chinesa. E pra mim foi a parte mais tranquila. Não entendo nada que os pais da minha rosta falam, porque eles realmente têm o sotaque. Mas eles são acostumados. Aqui na Califórnia, principalmente, na Califórnia, eu acho que na Flórida e Nova York, nessas cidades mais assim, eles estão acostumados com intercambistas, com pessoas vindo visitar. Aqui é um lugar que tem muita gente que fala espanhol. Uhum. Todo lugar que você vai, eu fui fazer meu processo do DMV na pré-direção e a moça que foi dirigir comigo, né, fez a prova prática, ela falava espanhol. E aí, o banco também, quando eu fui resolver o banco, eu fiz em espanhol, já que, tipo assim, eu não me sentia pronta de fazer em inglês. Inglês. Uhum. Então, tem opções, eles são pacientes, porque eu tinha muito medo de vir, porque o pessoal falava, ai, eles são muito grossos, eles são muito frios. Não, eles entendem, é um lugar novo, uma cultura nova. Eu tava falando com a Thay também, Uhum. eu vou pra Chicago no mês que vem visitar a Ai, Thay. gente. E ela tava falando que, eu não preciso me preocupar com o meu inglês lá, porque o pessoal tudo é indiano, aqui é tudo mexicano, lá é tudo indiano. E eles super estão tranquilos com o inglês. Uhum. E no inglês, gente, a gente consegue conversar, a gente consegue se virar. Não tá entendendo? Usa o tradutor. Usa o tradutor, é normal. É normal. Mas O ponto é, né? Não dá para ir no zero do zero, né? não dá pra ir no zero, obviamente. Se eu estudei por 10 meses, até o último Então, minuto eu estudei. e Porque você continua precisa estudando, né? E eu continua. vou estudando todos os dias. Porque você vai. Eu fui no mercado hoje. E se você não consegue pedir uma informação? Uhum. Aliás, você comprou o leite? Eu comprei o leite. O moço viu que eu tava Ah, perdida. muito bem. O moço viu que eu tava perdida. Can you help me? Can you help me, please? I found this milk. Aí ele, eu vi que você tava perdida. Mas você Mas vocês não vê. podem. Vocês têm que conseguir se virar. Porque eles também não são obrigados a entender a sua língua. Uhum. Eles não são obrigados. É a balance mesmo, né? É uma balança mesmo. Eu É. com a minha host family, a gente não usa tradutor. A gente nunca usou. Então tem vezes que às vezes eu tento falar em português porque eles falam espanhol. Mas quando eles não conseguem me vir, eu tive que explicar pra eles que eu ia pra Chicago falando. Because I want to see the green, como é que é rio em The inglês? green bean. Bean. River. Green Ah. River. Green River. Aí, eles, por causa disso. A gente vai se virando. Ah, você Pra vai no St. falar. Patrick's. Eu vou no St. Patrick. Ah, gente, não acredito. Vocês tiram foto, hein? Por favor. A Vai ser Laura bem. vai também? Eu não sei, eu mandei mensagem para as meninas, eu mandei mensagem para Ingrid, para Laura, pra gente tentar fazer um mini encontrinho, porque eu vou passar o final de semana, eu vou chegar no sábado de manhã e vou ficar até segunda-feira à noite. Uhum. Aí eu tentei mandar mensagem para elas perguntando, né? Mas aí eu não sei, vamos esperar mais um pouco. Sim, Eu vou te tem mandar. quase um mês aí, né? Tem quase um mês aí ainda. Ai, mas é Sim, que a Kyla queria ir também. Mas é aquilo, Uhum. passagem nos Estados Unidos é barata, gente. Só que tem lugares que não é barato. É, depende de onde você tá, né? Depende de onde você tá. Se É. eu for daqui pra Nova York, é muito caro. É bem caro.
Mas daqui pra Chicago ficou barato. Nossa. Você pode falar quanto que ficou? Quanto que foi? Eu paguei, eu comprei separadas. Eu Ah, paguei 120 na volta. Não, eu paguei 140 na ida e 120 na volta. Mas eu paguei 140 na ida porque eu não queria com escala. Porque com escala era 120. sim. Eu pagaria 240, mas eu paguei 260. Gente, Mas surreal. se eu quiser ir para Las Vegas, se eu quiser até ir pro Arizona, eu pago $100, Uhum. $50. É surreal de barato. É É mesmo. muito, é muito barato, assim, viajar aqui por dentro. E as coisas são baratas. Até eu tinha muito medo quando falavam, ah, você vai pra Califórnia, é muito caro. Gente, Não não. acho não também. Não acho. Porque a gente não paga nada. A gente não paga aluguel, a gente não paga compra, a gente não paga nada. Então, tipo, o dinheiro que a gente tem é só pra gente. Se vocês souberem usar o dinheiro, eu não sei usar meu dinheiro, mas a gente consegue viajar bastante aqui e comprar coisas. Eu tô aqui há 5 meses. Eu já conheci boa parte da Califórnia. Eu já fui pra Santa Cruz, onde passa bastante filme. Eu fui pra Los Angeles e eu comprei um celular. Pra mim, o ápice do meu intercâmbio foi o meu celular até agora Nossa, gente. Que chique. Quanto tempo ia demorar? no Brasil. É. Sim, Quanto tempo, assim? Ah, a gente compra, parcela em 24 vezes, né? parcela em 24 vezes. Aqui eu não passo, eu passei no meu cartão de crédito e o cartão de crédito aqui não tem como parcelar. Parcelar. Não tem como parcelar. Tá bom? Tipo, se vocês pensarem em vir fazer cartão de crédito aqui, vocês têm que pensar que tem que pagar no mesmo mês. É um pouco chato isso, mas é muito mais tranquilo você juntar esse dinheiro em um mês do que, sei lá, R$ 13.000 no Brasil. Uhum. Tá. Que eu acho de diferença. Acho que aqui a gente faz mais conta, porque a gente tem essa possibilidade de parcelamento. E aí não tem, quer dizer, ou Não você tem. tem ou você tem, né? Ou você não tem, você não vai comprar. Exatamente, tirando que aqui tudo tem taxa. Então você vê uma coisa, ah, eu vou comprar um chocolate por $5. Eu só tenho $5. Não, você não Não pode ter vai só dar. Uhum. Você não pode ter só $5 no banco para comprar isso, porque vai ter a Sim, taxa também. E sim. a taxa aqui na Califórnia é uma das maiores taxas do Tá, país. tá 8,5? Quanto que tá? Eu não tenho a menor ideia, Titi. Eu Não, sei que eu mas vou qualquer comprar uma. notinha que você tiver aí, você tem. Veja aí. Peraí, Olha aí. É 8 e uns quebradinhos, uma veja. notinha da Ross. Olha aí. Não sei Tax. isso. Calma aí, Tex. De- 10,500. É 10,5 então. 10,5. A Tá. taxa na Califórnia é muito grande. Inclusive, É o dez e maior, meio da porque minha Nova compra York é foi 8,5. 5,96. Se eu tivesse, eu paguei $60 nessa compra aqui, eu paguei 63. Se eu tivesse 60, eu não comprava nada. Sim. Então, Nova York é 8,5. Por isso que eu pensei Nova que fosse York a é mesma coisa. caro. Então, você pensa, a gente sabe o valor que você paga de taxa. Aqui no Brasil, você não sabe. Não, não. Então, tem essa grande diferença. Né? Sim. Pelo menos você compra as coisas, você sabe quanto vai ser. E Né? O celular, né? o poder de compra aqui é muito bom, gente. Realmente, muito bom. Você fica um pouco maluca assim no processo. Tem. Você quer pegar a casa inteira, né? Você quer comprar o Walmart todo. Eu sou louca Você pelo Walmart. acredita que eu fui no Walmart, eu fiquei louca, Pois porque é. não tem Walmart perto de casa. Eu fui uma vez, é tipo 30 minutos da minha casa o Walmart. Eu fiquei maluca, eu queria comprar tudo, porque é muito barato. É surreal, maquiagem, tudo. A minha primeira compra foi maquiagem da Kiko. Ah, foi aquela. Você comprou da Amazon? O que que teve da Amazon que você Não, tava eu comprei esperando? na Black Friday no aplicativo, no site da Kiko, que era Ah, tipo, você comprava três e ganhava mais três. gente. Ah, essas Black Friday nem falam. Gente, se vocês vierem antes da Black Friday, guardem dinheiro.
Porque eu cheguei um mês antes, não pensei, não guardei. Ó, dia 24 vai ser o Thanksgiving esse ano. Vou estar em Nova Ó, York, tá? o terceiro eu vou ter que sair, porque eu vou ter que Tá. trabalhar. Vai Mas na lá. próxima vez eu entro mais cedo, tá bom? É porque o meu horário é meio maluco aqui, É meio agora crazy, sabe? mas foi É, eu ótimo estou ter 5 você horas aqui. antes, né? É. Que horas Aqui são aí? 4, 4 da Nossa. tarde. Eu vou trabalhar agora. Um beijo. Tá todo mundo aí? Tá o quê? Tá todo mundo aí? O baby, tá todo mundo. Tá o meu baby e a minha host. Aí agora eu vou sair porque ele tem aula de música. E aí eu comecei a dirigir, eu vou dirigir ele pela primeira vez. Ah, que graça. Sim. Muito chique. Vai lá, um beijo, viu? Beijão. Tchau, Bye, meninas. bye. Até a próxima. Gente, e é assim. E o fim de todo esse processo é o seu embarque, que você acabou de ver aqui com a Gabi. Mais uma aluna da comunidade Upper Mood Essential, 4 meses, 5 meses. E aí, na Califórnia, e dá pra ver, né, pelo semblante da pessoa, que a pessoa tá bem, tá feliz, né? O intercâmbio não é perfeito, né? Mas a experiência de você estar em outro país, de ganhar em dólar, de poder visitar, você viu quantos lugares Gabi já visitou. Então, você pode ficar de 1 a 2 anos e depois você também pode fazer uma troca de status, enfim. Mas para todos os efeitos, para todas as etapas, você precisa de inglês. E é isso que a comunidade tem para você, te orienta do começo ao fim. É mais do que um curso de inglês, e quem está aqui com a teacher, né, Carol? Que bom ver o relato dela. Achei que o processo dela tinha sido rápido. Não, Carol, foi demorado, ó. Demorou. Então, a comunidade é mais que um curso de inglês, é tudo que você realmente precisa para cada etapa, desde a escolha da agência, como expliquei para vocês aqui, toda a orientação até o seu embarque. E a Gabi continua com a gente, porque quando você embarca, você permanece ali no grupo, você vai dividindo as vitórias, dividindo fotos, passeios, comidas, tudo, para que a gente possa ver que se a Gabi conseguiu, outras também vão poder conquistar, assim como a Carol que está aqui na live, a Gabi que já foi aluna da Teacher, a Vitória, a Lorena, vocês todas, esse ano de 2026 é de vocês. Então, o primeiro passo que você precisa tomar, se você ainda não está na comunidade, é clicar no link na bio e se inscrever. Aproveitar que a comunidade existe para te guiar, orientar em cada etapa deste que pode ser a mudança de vida para você. Ok? Nos vemos na próxima live. Have a nice night, everyone! Turma da comunidade tem aula quarta-feira, hein? Guardo vocês, clube de conversação.